Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Intenções da Santa Missa. Missa de 7º dia, Matilde Chequeleiro. Pelos falecidos, Maria Nazaré Matos da Silva. Pelas almas do purgatório, Jorge Ulrich, Erna Ulrich, Kurt Ulrich, Ricardo Ewald, Eli Ewald, Antônio Teodora Drutra, Irene Pavanello, 8 meses de falecimento. Pelas almas do purgatório, André Eduardo Kirchner, Valmor e Gino Silveira, Lídia Silveira. Pela saúde dos doentes da nossa paróquia, pela cirurgia de Juraci Vestrup, pela passagem do aniversário do nosso ministro Rodrigo Dutra. Em ação de graças a Nossa Senhora das Graças, pelo Sagrado Coração de Jesus, a Santa Catarina e São Cipriano, pela paz nas famílias, ao Divino Espírito Santo, pela paz no mundo, pelas vocações, pelos médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde. De pé, receberemos a procissão litúrgica. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Entre nós e o Pai Santo está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso ponto de união. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite, queridos filhos. Sejam bem-vindos à nossa Santa Missa no 11º domingo do tempo comum. Acolho a todos vocês com muito carinho para a nossa celebração, rezando hoje especialmente pelo 7º dia de Matilde Chequeleiro, e assim acolho com carinho seus familiares e amigos, e agradecendo a Deus pelo dom da vida do nosso querido Rodrigo, nosso coordenador dos ministros, que hoje celebra seu aniversário, e também do Cauã, que está fazendo 15 aninhos, que Deus abençoe muito nesse dia. E se alguém mais estiver de aniversário, que Deus seja louvado pelo dom da tua vida. E filhos amados, para bem rezarmos nessa noite, reconhecendo que somos pecadores, imploremos a misericórdia do Pai, cantando. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, com
confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a nosso Senhor cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo e, como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, queridos filhos, para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha.
Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabeis que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor é nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O
reino dos céus está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso, crede todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instante, meus queridos. Amados filhos, nós vivemos hoje o 11º domingo do tempo comum, este tempo em que a cor litúrgica na igreja é o verde, a cor que nos recorda a vida que recebemos do Senhor. Nosso Senhor, meus filhos queridos, Ele veio a esse mundo para nos salvar, encarnando-se, assumiu nossa natureza, morreu por nós, nos resgatando do pecado, da morte, do demônio, nos deu vida ressuscitando, mas antes de sacrificar-se, nos ensinou como devíamos viver. Não somente se entregou, mas ensinou tudo o que precisamos para realmente ser felizes, para realizar a nossa vida, para vivermos bem agora, meus amados, e principalmente o que é necessário fazer para conquistar a vida eterna. É tão reconfortante ouvir a primeira leitura, na qual somos lembrados por Moisés. Fomos resgatados do cativeiro, fomos resgatados da escravidão. Somos agora filhos, povo de Deus, raça eleita, nação santa, que pertence ao Senhor. É tão bom, meus filhos, lembrar que Ele nos escolheu e fez de nós o seu povo. E é tão bom ser o povo de Deus. E como povo de Deus, meus amados filhos, tanto quanto cantamos no Salmo, somos o seu rebanho, as ovelhas que Ele conduz, que Ele cuida. Não estamos abandonados. Se vocês já contemplaram um rebanho abandonado, como é triste. As doenças tomam conta, os perigos, os animais passam fome. Quando somos de Nosso Senhor, não acontece isso conosco. Enfrentamos sim dificuldades, como todos enfrentam, mas temos uma força, temos um segredo para a nossa vitória, que é o próprio Cristo, meus queridos filhos. Ele é a nossa força, é a nossa salvação, o nosso amado Senhor. Pertencemos a Ele e é tão bom sê-lo.
E para tanto, queridos filhos, São Paulo hoje na carta aos Romanos nos recordava que ele morreu por nós mesmo quando nós não merecíamos. Ele até disse, por alguém muito bom, talvez a gente ache alguém que dê a vida. Agora, alguém que morra por alguém que não merece, aí é difícil. E Jesus morreu por nós. Nós todos somos pecadores. Todos somos necessitados da misericórdia e da força de Deus. Ele deu a vida por nós, nos resgatando, nos reconciliou com o Pai. E ressuscitando nos dá vida. Nosso Deus é o Deus da vida, filhos queridos. E é somente com Ele que realmente viveremos, teremos vida. E para tanto precisamos viver unidos a Ele. Ele fez tudo o que podia. Não tem como, meus queridos filhos, olharmos para Jesus e dizer: olha, faltou o Senhor fazer isso. Não, não tem como. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance. E não somente nos ensinou. Deus não é apenas uma letra, mas Ele nos protegeu e nos cuidou. Tendo que voltar para o Pai, nos deixou a igreja. E hoje no Evangelho nós vemos Ele escolher os 12 apóstolos. E assim, meus filhos, como o povo de Deus no Antigo Testamento era formado por 12 tribos, o povo da nova aliança, estabelecida não mais por sangue de carneiros, mas pelo verdadeiro sangue do Cordeiro de Deus, que é o próprio Filho de Deus, esse novo povo está alicerçado sobre 12 colunas. Essas colunas, os 12 apóstolos. E com os 12 apóstolos ele forma o seu novo povo, do qual todos nós, queridos filhos, fazemos parte. É tão reconfortante saber que ele deixou a igreja na terra para cuidar de nós. Ele não nos deixou, filhos, uma religião abstrata, uma ideia, uma filosofia. Ele deixou a igreja concreta e real. E entregou a ela os sacramentos para que tivéssemos essa mesma vida que São Paulo anunciava a nós na segunda leitura. E assim a igreja mantém-nos vivos na graça e no amor de Deus. Os 12 apóstolos, as colunas da igreja. É curioso perceber, filhos queridos, o quanto nosso Senhor também é realista. Dentre os 12 havia um que se tornou o traidor, Judas Iscariotes. E por isso temos que cuidar. Todos nós somos membros do povo de Deus, mas temos que cuidar, filhos, porque podemos também traí-lo. Podemos também abandoná-lo. Podemos desprezá-lo. E então sabemos a infelicidade de Judas, que encontrou apenas, deixando Jesus, uma coisa: desespero. É isso que se encontra quando se abandona nosso Senhor: desespero, meus filhos queridos, porque Ele é a verdadeira e única esperança. Assim sendo, hoje Ele nos pede: rezem. Rezem para que o Senhor dessa grande colheita envie trabalhadores para cuidar dessa colheita. E assim quis Ele confiar a igreja a homens que precisam buscar o seu caminho também, se consagrar a Ele. E aí temos na igreja, meus filhos, o sacerdócio, que é tão sagrado. E filhos amados, nós temos o sacerdócio como um dom único e precioso. E podem perceber, a missa só temos nós. Porque a missa é um sacrifício e ela só pode ser oferecida, um sacrifício só pode ser oferecido por um sacerdote. E o que mantém-nos livres dos pecados, protegidos do demônio, é o sacrifício de Cristo. É o sangue dele derramado que nos mantém guardados, que nos dá força para seguir adiante. E por isso precisamos de sacerdotes. E temos que rezar pedindo a Deus que envie santos sacerdotes, que hajam vocações nas nossas famílias, porque o sacerdócio católico, filhos, não é uma profissão, não é um profissional do sagrado, é um consagrado. É alguém que tem que deixar sua vida e dedicar-se ao povo de Deus, aos filhos de Deus, cuidar dos filhos de Deus. E por isso cuidem, filhos, com as ideias mundanas e até pagãs. Quantos aí fora, sem entender o real dom do sacerdócio, falam: padre devia casar, como se o sacerdócio, meus filhos, fosse uma profissão. O sacerdócio não é uma profissão. E o padre tem que ser casto como Cristo é casto. Assim como Jesus foi celibatário, é daí que vem o celibato do clero.
Porque Jesus foi celibatário, o sacerdote também o será. E sua vida deve ser como foi a vida de Cristo, e carregar nos seus ombros os sinais, a cruz de Cristo, e cuidar do rebanho de Deus como um consagrado. O sacerdócio é sagrado, meus filhos, e temos que rezar para que sempre tenhamos sacerdotes. Assim, nosso Senhor confiou à igreja os sacramentos dos quais todos nós precisamos e que nos são administrados pelos sacerdotes, que devem ser guardiães da graça, dos mandamentos divinos, dos santos sacramentos. E todos nesse caminho precisamos ser pessoas de oração. Jesus hoje pediu para rezar. Rezar para ter vocações, e rezar serve para tudo na nossa vida. E precisamos rezar. Filhos queridos, precisamos rezar. E tem um grande perigo que ameaça a nossa oração, chamado tibieza. A tibieza é o câncer da vida espiritual. E o mal que ela causa em nós, meus filhos, é pior do que as doenças físicas. As doenças físicas podem matar o nosso corpo. A tibieza pode matar a nossa alma. Ela faz com que tenhamos preguiça para Deus. Ela faz com que as coisas de Deus se tornem pesadas. Vejam que interessante, quando a gente pega o celular e vai naquela rolagem infinita de notícias, 10 minutos passam voando, nem se vê. Agora 10 minutos rezando o terço, como custa. É interessante perceber, meus filhos, o perigo da tibieza. E o que vence a tibieza é o fervor. Temos que pedir a Deus para sermos fervorosos, pegar gosto pela vida de oração, ter vida de oração. Filhos queridos, Deus não pode fazer parte da nossa vida só 1 hora por semana. Aqui está o nosso compromisso. A lei de Deus nos pede que santifiquemos o domingo com a missa, mas precisamos também levar a missa para o dia a dia. Precisamos rezar de manhã quando acordamos. Rezem, filhos, todo dia. Rezem quando acordam. Rezem, filhos, antes de dormir. Nunca vão deitar sem rezar, meus queridos, e principalmente rezem antes de dormir um ato de contrição. Porque a gente nunca sabe quando vamos fechar os olhos, se vamos mesmo abri-los no dia seguinte. Muitos dormiram e não acordaram um dia depois. Se a morte nos encontrar, pelo menos temos que ter rezado, bem feito, um ato de contrição. Antes de dormir é importante que aprendamos algum. Tem muitos, isso a internet também tem de bom, também tem coisas boas. Pega uma fórmula que você aprenda e antes de dormir, reza um ato de contrição. Porque se Deus te chamar naquela noite, você pediu perdão pelas tuas faltas. Você estava se preparando. Nem sempre teremos tempo e a graça de ter um sacerdote do nosso lado. E por isso temos que estar sempre preparados para se encontrar com Deus. Quando você vai se sentar à mesa, reza antes de comer. Reza. É muito importante lembrar, meus filhos, que a mesa na nossa casa é um lugar sagrado e que o alimento é sagrado que a gente toma. Não leva teu celular para a mesa, não faça isso. Para pelo menos na hora de comer. E descansa também um pouquinho. E conversa com a tua família. Conversa. Combina que naquela hora em casa ninguém vai mexer nisso. Conversa. Reúne-te com os teus. Porque senão, filhos queridos, um dia não os teremos e tanto vai fazer falta. Lembra, meus queridos filhos, que precisamos ter esses momentos em família. E precisamos ter momentos de oração. Faz um altarzinho na tua casa, um lugarzinho de oração. Põe ali as tuas imagens de devoção, a tua Bíblia Sagrada, o teu terço. Procura rezar, e rezar sempre. A oração nunca vai fazer mal, filhos. O próprio Deus pede que nós rezemos. A nossa oração, filhos, nunca deixa de ser ouvida. Nós acabamos de ouvir, nós somos o povo de Deus, nós somos a nação dele, e mais, somos filhos, e por isso quando a gente reza, é um filho falando com o seu pai. Viram o perigo de não rezar? É um filho deixar de falar com o seu pai. É triste. Temos que falar com Deus. Temos que partilhar com Ele nossas necessidades. Temos que agradecer a Ele pelo que Ele nos dá. Porque Ele é tão bom, é tão generoso. E a todos nós constituiu seus filhos. Esse poder que Ele deu aos apóstolos, que hoje nós ouvimos no Evangelho,
de expulsar os demônios, de curar a enfermidade, de ressuscitar. Todo esse poder está nos 7 sacramentos. Quantas vezes eu fui no hospital dar unção para alguém que estava desenganado e a pessoa melhorou. Era poder do Padre Rafael? Não. É o poder de Jesus através da sagrada unção. Ele continua, filho, dando vida, expulsando o mal, nos dando a graça e nos curando o tempo todo. E por isso precisamos estar sempre com Ele. Vamos pedir a nosso Senhor hoje, e de forma especial nesse mês de junho. O mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Que nós aprendamos na escola do seu coração o que é o verdadeiro amor, a verdadeira piedade. Que Ele nos ajude a ser fervorosos. O fervor no coração de Jesus é representado por aquelas chamas que brotam do coração. O contrário do fervor é a frieza. Que Deus nos livre da frieza espiritual. Seria o mesmo que a morte, meus filhos. Não tenham medo de ser fervorosos. Não tenham medo de amar mais a Deus. Não tenham medo de se aproximar dEle. Não tenham medo, façam isso. E quanto mais fizerem, filhos, mais felizes, eu tenho certeza, vocês vão me dizer depois, vocês serão. Mais paz vocês encontrarão. E de repente vão se assustar diante de certas dificuldades que acontecem no dia a dia, dizendo: nossa, como eu estou mais forte, como eu estou entendendo melhor, como eu supero mais fácil, porque ali está o nosso sucesso, a nossa força, o amor desse coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevando nossa prece a nosso Senhor, rezemos após cada intenção: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos bispos sucessores dos apóstolos, pelos trabalhadores da seara do Senhor e pelas multidões fadigas e abatidas, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos que têm de partir de sua pátria, pelos profetas a quem Deus manda falar, e pelo povo que os escuta e se converte, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelas ovelhas que andam sem pastor, pelos enfermos de doenças incuráveis, pelos leprosos e pelos moribundos, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos que perderam a fé e andam tristes, pelos que por fragilidade caíram em pecado,
e pelos que para salvar outros se deixaram matar, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Por nós mesmos, povo de reis e nação santas, que o Filho de Deus reconciliou, e pelos defuntos das nossas famílias e de nossa paróquia, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Acolhei, ó Pai, estes pedidos e aqueles que cada um trouxe no seu coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, meus amados filhos, e nesse ofertório entregar nosso amor ao Sagrado Coração de Jesus. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da história. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, com estes dons alimentais nossa vida e a renovais pelo sacramento. Concedei, nós vos pedimos, que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Por seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da escravidão da morte, a glória de sermos agora raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa e povo que vos pertence, para anunciarmos por toda parte os vossos grandes feitos, ó Pai, que nos chamastes das trevas à vossa luz maravilhosa. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Huberto e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão XIV e o nosso bispo Dom Adalberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa filha Matilde Chequeleiro, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso.
Acolhei com bondade no vosso reino os outros irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estimados fiéis, segundo as normas do direito da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula.
Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros, ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tem palavras de vida e te das em refeição. Maus pastores que perdem ovelhas, distantes de mim os terei. Noutras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Novo reino farei do meu povo, rebanho sem mais opressão. Todos serão conduzidos à vida por minhas mãos. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tem palavra de vida e te das em refeição. Sou a porta segura do aprisco, rebanho feliz eu farei. De todo mal e injustiça, ovelhas eu defenderei. Mercenários que fogem pra longe, deixando o rebanho ao léu, não terão parte comigo no reino que vem do céu. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tem palavra de vida e te das em refeição. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava-me. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja por Cristo nosso Senhor. Amém.
Meus queridos filhos, gostaria de recordar que nessa semana nós temos missa no Ponto Chique, na terça-feira, às 19h30. Quarta-feira, normalmente, aqui na Matriz, nossa novena Nossa Senhora, com a missa, às 19h30, com a bênção da água, dos objetos religiosos e outros objetos que vocês queiram trazer para abençoar, e também a bênção da saúde. Na quinta, em Dalberja, teremos celebração da palavra, às 19h30. E filhos queridos, final de semana que vem, nossos horários normais, mas um convite bastante especial. Sábado e domingo que vem teremos a festa de São João Batista em Nova Estetim. Estamos no mês de junho, que também é mês dos santos juninos, Santo Antônio, São João, São Pedro, São Paulo. E a festa de São João Batista é uma festa muito bonita e muito tradicional aqui na nossa cidade. Ela começa já no sábado, vai ter uma gostosa feijoada lá no sábado, vai ter também já um binguinho, vai ter música ao vivo, já vai ter comida gostosa. E no domingo que vem, às 10 da manhã, nós teremos a missa solene de São João Batista, lá em Nova Estetim. E após a missa, o delicioso almoço, vocês sabem que é uma delícia a comidinha que eles preparam, o churrasquinho. E após a tarde, teremos a tarde dançante, teremos o sorteio da rifa e à noite o acendimento da fogueira de São João, né? São João Batista tem a fogueira, então será na noite de domingo. Fica o convite a todos de participar da gloriosa festa do querido São João na semana que vem, no próximo final de semana. Meu agradecimento carinhoso a todos que nos auxiliaram hoje, ao Rodrigo, nosso coordenador dos ministros aqui da Matriz, meu muito obrigado pelo teu sim, pela tua dedicação ao lado da Michele, tua esposa. Que Deus abençoe muito vocês. Parabéns, filho, mais uma vez pelo teu aniversário. Que Deus seja louvado pela tua vida posta a serviço também do reino de Deus. Ao nosso jovem que hoje faz 15 anos, também nossos parabéns. O Cauã, que está lá atrás com a família. A mamãe é ministra, né? Que Deus abençoe bastante, dê muita saúde. E recebamos agora, meus filhos, a bênção, a levemos conosco. E aqueles que hoje rezaram por Matilde Chequeleiro, saibam que ofereceram por ela hoje o maior presente de todos, que é a Santa Missa. Que Deus assim a tenha no seu coração, eternamente lá no céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. Que desça sobre cada um de vocês, a sua casa, a sua família, seu trabalho, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, queridos filhos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo